Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Reduzir o preço do gás em cerca de 40% em 2 anos, com a quebra do monopólio da Petrobras, é uma das metas do Executivo na área de energia. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a indústria brasileira paga pelo gás cerca de $13 pelo metro cúbico, enquanto que nos Estados Unidos o produto custa pouco mais de $3. E nesta edição do Câmara Debate, nós vamos conhecer mais detalhes sobre o controle da Petrobras nesse mercado. Os entrevistados são o líder do Podemos, deputado José Nelto, de Goiás, e o líder do PT, deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, deputados. Muito obrigado, é um prazer, Regina, deputado Paulo Pimenta, e participar desse programa Câmara em Debate. Deputado José Nelto, eu queria que o senhor começasse falando se essa realmente é uma possibilidade, uma porta aberta para a quebra do monopólio da Petrobras e se o governo já tem previsão de apresentar ao Congresso essa proposta. Quando você citou o preço do gás nos Estados Unidos, $3 o metro cúbico, no Brasil, $13, olha a diferença. Então, é preciso a gente acabar com os cartéis, oligopólios, monopólios. E essa questão do gás, porque ela mexe no dia a dia com a vida do cidadão, daquela dona de casa que precisa do gás de cozinha barato para fazer comida para a sua família. Então, nós sempre defendemos a quebra de todo o monopólio, oligopólio. Só para dar um exemplo, se você tem a concorrência da panificadora, tem a concorrência do supermercado, da farmácia. Então, precisamos de ter a concorrência também dessa matéria de gás no Brasil. Agora, deputado Paulo Pimenta, eu queria que o senhor falasse também dessa quebra de monopólio, já que na distribuição de gasolina e dos produtos da Petrobras, a gente não tem esse monopólio. No entanto, o preço não é baixo. O senhor acha que com essa quebra na área do gás pode abaixar o preço do gás? Olha só, em primeiro lugar, a gente tem que compreender o novo papel do Brasil nessa geopolítica da questão energética e do petróleo no mundo, né? O pré-sal foi a maior descoberta de petróleo no mundo do século XXI, né? Quer dizer, o Brasil não fazia parte do grupo seleto de países que são grandes produtores de petróleo, que têm grandes reservas de petróleo, né? Para que vocês tenham uma noção, o Brasil tinha cerca de 12, 13 bilhões de barris de reservas comprovadas. Do pré-sal, nós podemos ter de 50 a 200 bilhões. Quer dizer, o Brasil vai estar lá entre os 5 maiores reservas de petróleo do mundo. Isso nos dá uma autonomia, do ponto de vista da nossa soberania estratégica fundamental. A questão do gás, eu fui presidente da Frente Parlamentar da Indústria Química e Petroquímica no Brasil, né? E o gás, do caso que nós estamos nos referindo, é o gás industrial, né? É o gás que movimentará, por exemplo, né, a planta petroquímica do Rio de Janeiro. Nós temos 4 plantas petroquímicas no Brasil. Camaçari, né, Triunfo, no ABC, que são movidas, né, a nafta, e uma única planta, que seria a planta do Rio de Janeiro, movida a gás, né? Nós não entendemos que a quebra desta possibilidade da Petrobras extrair 100% o seu petróleo, né, especialmente do pré-sal, trará algum benefício para o país, né? Tu deu um bom exemplo. Nós não temos monopólio na distribuição do combustível, nem por isso os preços diminuíram. Pelo contrário, né, para ser atrativo para o mercado, a questão do lucro precisa falar mais alto. Nós achamos que a energia é uma questão estratégica. E nenhum país do mundo grande produtor de petróleo abre as suas reservas para que elas sejam exploradas de maneira indiscriminadas pela iniciativa privada. Agora, deputado José Nelto, se for aberto para essa área do gás, isso não é um primeiro passo para realmente uma quebra de monopólio total da Petrobras? Eu não entendo que seja uma quebra total do monopólio da Petrobras. Até porque
outras empresas poderão fazer parte desse novo modelo de refino e distribuição de petróleo e a própria Petrobras, você não vai privatizar a Petrobras. Quer dizer, há uma diferença muito grande. Você vai abrir o mercado, dar oportunidade para que empresas nacionais, internacionais possam vir para o Brasil fazer investimentos no país, principalmente na questão do gás. O deputado disse muito bem, hoje o gás industrial, porque o gás industrial, ele pode baratear o próprio valor do gás, o consumo também, para que a indústria possa produzir mais barato os seus produtos, porque hoje está muito caro. Só você fazendo aqui, mostrando a diferença do mercado. Dos Estados Unidos, $3 o metro cúbico, no Brasil 13%. Então, eu entendo que essa quebra do monopólio, ela é importante para a economia. E aí, mudando também a questão do gás, indo para a área de combustíveis. Nós temos no Brasil, com a descoberta do pré-sal, aí o 5º país mais produtor de gasolina de combustível no Brasil, de petróleo. Acontece, nós estamos numa montanha, numa mina de ouro, de dinheiro, e daqui 10 anos, se não for explorada, o que vai acontecer? A crise, a matriz energética do mundo inteiro está mudando. Veja o caso da Europa. A Europa ocidental e também oriental e os países escandinavos, daqui 10 anos, você não tem um carro mais a combustível fóssil, todos a carro elétrico. Isso está mudando rapidamente. Então é preciso que o governo faça uma concorrência, quebre o monopólio da Petrobras, para que empresas nacionais e internacionais possam vir para o Brasil e tirar esse petróleo do fundo do mar e fazer investimentos na educação, que era um projeto da presidente Dilma, de aplicar esse dinheiro na educação, e também aproveitar o momento de ter um petróleo mais barato, a gasolina mais barata para os consumidores. Agora, deputado Paulo Pimenta, a Petrobras já também está em processo de venda da BR Distribuidora. Nesse momento em que a empresa está começando a se recuperar, não é uma perda de recursos que pode acontecer? Olha só, quando a gente discute a questão energética, né, a matriz energética, nós estamos discutindo soberania. Nós estamos discutindo um projeto de futuro para o país, né? Dos grandes países que têm reservas de petróleo no mundo, antes do afastamento da presidenta Dilma, só existiam 2 que permitiam que multinacionais tirassem esse petróleo, né? Kuwait e Iraque. Os 2 que receberam, né, como pena de guerra. Os Estados Unidos leva 45 dias para trazer o petróleo do Kuwait e do Iraque para o Golfo do México, onde ficam as suas refinarias. Depois mudaram a legislação brasileira. 30 dias depois do afastamento da Dilma, quebraram o monopólio da extração. Já está liberado para que as multinacionais possam, hoje, retirar o petróleo. Antes do afastamento da Dilma, 100% era extraído, podiam existir consórcios com multinacionais e 100% do refino seria no Brasil. Hoje, nós estamos conversando aqui, e lá no pré-sal, 200, 300 quilômetros da costa, tem navios da França, da Noruega, dos Estados Unidos, esse petróleo não passa nem perto do Brasil. O refino não está sendo feito mais no Brasil. Isso não está gerando, né, insumos para a indústria petroquímica, para gerar emprego, para desenvolver tecnologia no nosso país. Nós achamos isso altamente lesivo aos cofres públicos, né? O governo Temer aprovou uma medida que retirou R$1 trilhão de imposto da exploração do pré-sal, né? Sobre a questão do gás, seria interessante que vocês pudessem acompanhar um debate que nós já fizemos várias vezes, né, sobre ele no país, que é o seguinte: o custo do gás dos Estados Unidos, ele é apresentado sem a carga tributária americana. Só os estados tributam em torno de 25% a 30% de ICM o gás. Se nós considerarmos toda a carga tributária que está embutida no preço do gás do Brasil, nós vamos observar que o preço real
do gás, e boa parte do nosso gás é trazido da Bolívia, ele é do preço do mercado internacional. Né? Na realidade, o que nós precisamos é ter uma mudança, inclusive do ponto de vista tributário. É a mesma coisa que o nosso combustível. Né? Quer dizer, só o ICM representa de 25% a 30%. Chega a 40% tá? em alguns estados da federação. Do gás. Tributação. Não, do combustível. Não, estou falando também. do caso aqui em particular. Né? Então, se nós pegarmos e retirarmos a carga de impostos que é jogada em cima do gás, nós vamos ver que o preço que o Brasil compra, né? E o preço que o Brasil vende do gás, ele mais ou menos está no preço do mercado internacional. Né? A questão toda é, nós queremos ter um protagonismo, enquanto um país soberano, né? Que teve essa oportunidade graças ao grande conhecimento tecnológico e científico que a Petrobras desenvolveu, pioneira em extração de petróleo em águas profundas no mundo, né? Ou se nós vamos abdicar disso e nos tornarmos um grande país vendedor de matéria-prima para gerar desenvolvimento, né, e tecnologia em outros lugares do planeta. Então nós achamos que a Petrobras é estratégica para um projeto de soberania como qualquer país do mundo pensa. E é por isso que nós defendemos a Petrobras da maneira como ela funciona. Agora, deputado José Nelton, essa isenção tributária, no caso, teria que passar por uma reforma, é claro, nesse momento de ajuste fiscal, o senhor acha que seria válida para essa área do gás, para as indústrias? Eu não tenho a menor dúvida. O grande debate nosso no segundo semestre do Parlamento, da Câmara dos Deputados, será a reforma tributária. Nessa reforma tributária, nós podemos desonerar, porque o preço dos impostos, os tributos, são muito caros no Brasil. Isso a verdade é essa. Você paga 40% de impostos no preço. Não é só da gasolina, não é só do álcool, do etanol, do óleo diesel. Aí tem também, quando você fala em energia, também energia elétrica. Quer dizer, a tributação é muito alta. E quem é que paga a conta? É o consumidor. Então, essa reforma tributária será a vez do Congresso Nacional fazer um grande debate com os estados e também com o governo. Porque o que é que nós queremos? É a gasolina mais barata, é a concorrência da gasolina, no gás, o gás industrial e o gás de cozinha. Quer dizer, o consumidor, ele precisa de ser atendido e não você fazer aqui a vontade dos estados, taxando abusivamente a população. Tá certo, deputado. O Câmara Debate está conversando sobre a quebra de monopólio da Petrobras com o líder do Podemos, deputado José Nelton, de Goiás, e o líder do PT, deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com o líder do Podemos, deputado José Nelton, de Goiás, e o líder do PT, deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Bom, deputado Paulo Pimenta, eu queria que o senhor falasse agora sobre essa questão do monopólio da Petrobras, de poder ser, o Supremo, ele autorizou que as subsidiárias possam ser vendidas sem passar pelo Congresso, somente a Petrobras teria que passar por aqui. O senhor acha que essa é uma medida que deveria ser votada aqui no Congresso? Olha, eu acho uma decisão muito equivocada, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Há uma hipertrofia do papel do Poder Judiciário e isso atinge, né, as prerrogativas do Poder Legislativo. Né? Então, eu sou contra esse processo crescente de judicialização e de retirada de competências constitucionais que são nossas. Né? Tem um dado muito interessante, Regina, sobre o que está acontecendo no mundo. Né? Quer dizer, o processo de privatizações na Europa, ele teve um grande momento, principalmente com a Margaret Thatcher, né? E praticamente a onda privatista, ela privatizou tudo, o fornecimento de água, saneamento, energia elétrica, sistema de transportes. Depois voltaram e boa atrás. parte dessas concessões, elas começaram a chegar no seu prazo limite. 20 anos, 30 anos. E o que nós observamos na Europa hoje?
884 empresas foram reestatizadas. A maioria na Alemanha, França, Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. Países centrais do capitalismo e do sistema de privatizações. E o que se observou ao longo desses 30 anos? Primeiro, praticamente não houve investimento. Venceram as concessões e está tudo sucateado. Segundo, os serviços perderam muita qualidade. Os preços se tornaram exorbitantes. Ao final dos 30 anos, concluídas as concessões, o que sobrou para o poder público? Não foram feitos investimentos, não foi feita sucateadas. Não foi feita a modernização tecnológica. Né? Eu sou de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. A minha cidade foi o berço ferroviário no sul do Brasil. Eu cheguei a visitar as oficinas da rede ferroviária na minha cidade com 4.000 pessoas trabalhando. Oficinas de trem, oficinas de vagão, né? Oficinas de locomotiva. Qual é o grande país do mundo hoje que não tem um transporte ferroviário potente de passageiros e de cargas? Agora, final de semana, eu estive lá. Não tem mais nada. É tudo sucateado. As oficinas foram destruídas. A Gare não existe mais. Há uma Eu fico pensando quando concluir o processo de concessão dessa empresa que está lá. O que vai ser entregue de volta do patrimônio do país que foi construído ao longo de tantos anos, por décadas, né? Então, abrir mão da soberania em troca do lucro imediato e essa ideia de que o mercado é capaz de fazer maravilhas. Gente, nenhuma empresa vai entrar num negócio se não for para ganhar muito dinheiro, né? Então eu acho que nós não podemos abdicar, né, de ter um país soberano com as suas empresas estratégicas. Isso é uma visão de país e é por isso que nós temos a posição que nós temos. Deputado José Nelton, o senhor acredita que o Congresso deveria tomar a frente para decidir se as subsidiárias das estatais, a privatização dessas subsidiárias deve passar por aqui, pela Câmara e pelo Senado? Não tenho a menor dúvida, isso não é papel do Supremo, é o papel do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. E só para citar um exemplo, o meu primeiro pronunciamento que eu fiz da tribuna da Câmara foi questionando a privatização do setor de saneamentos no Brasil. Tinha um processo aqui, uma medida provisória, nós participamos daquela reunião, eu pedi o arquivamento dela. Isso que o deputado acabou de falar, o que está acontecendo na Europa, é uma grande verdade. Vou dar outro exemplo também, deputado. No meu estado de Goiás, a empresa estatal, a CELG, ela foi privatizada. Ganhou lá uma empresa chamada Enel. Quer dizer, um desastre, quer dizer, no estado de Goiás. Quer dizer, o preço alto da energia elétrica, o consumidor sendo penalizado com a péssima prestação de serviço e uma luta porque falta energia, não faltava energia. Então, eu fiz esse questionamento, eu sou favorável que você mantenha a empresa, a estatal, e tenha concorrência da empresa privada. Aí sim, o cidadão poderá escolher se ele vai ficar com a empresa privada ou estatal. Haverá uma concorrência e não, de um dia para o outro, você privatiza todo o Brasil, entrega nas mãos da iniciativa privada e acontece, e vai acontecer também, o deputado tem razão, o que aconteceu na Europa. Está acontecendo um processo contrário agora. Eu estive recentemente na Alemanha, a Alemanha está reestatizando os serviços de trem, metrô, serviço de água e energia. Esta é uma realidade. Então nós temos que rediscutir no Brasil, e quando eu fiz esse pronunciamento da tribuna da Câmara, eu fui questionado, vários deputados conversando comigo, que eu tinha razão do que eu estava falando, porque eu falava em causa própria. Daí a minha grande preocupação. Nós temos que abrir o monopólio, quebrar o monopólio, mas não privatizar a Petrobras. E todo o processo ser através do processo legislativo e não através do STF. Agora, deputado, voltando ao gás, teria a possibilidade de se abrir esse monopólio de ser uma exploração do gás via terra, o que eles chamam de fraturamento hidráulico do solo. Nesse caso, como ficaria o meio ambiente? Teria algum tipo de fiscalização para que não prejudicasse também o meio ambiente? Olha só, dos motivos da queda do preço do gás nos Estados Unidos foi a exploração do xisto, né? E isso possibilitou
uma nova matriz tecnológica da indústria petroquímica americana, agora ao longo dos últimos 10 anos. E o xisto ele é explorado a partir desse processo, né? O que aconteceu? Houve um processo de contaminação do lençol freático e diante da necessidade dos Estados Unidos competir com o preço do plástico no mercado internacional com a China, eles acabaram afrouxando uma série de questões da sua legislação que eles já voltaram atrás, né? Concorrência com a China. Com a China. Né? O xisto A exploração do xisto, com a tecnologia que estava sendo utilizada, com as mudanças ambientais que eles provocaram, provocou um verdadeiro desastre ambiental nos Estados Unidos. Então, já há, né, uma comprovação de que esta tecnologia ela tem, né, um altíssimo risco. E tanto é que ela já está sendo abandonada, né? Dentro daquilo que nós estávamos conversando antes, é interessante a gente lembrar que antes desse processo de mudança da Petrobras, o gás de cozinha no Brasil, durante muito tempo ele ficou em R$23. Por quê? Porque havia uma visão do parte dos nossos governos de que o lucro da Petrobras deveria ser utilizado como, né, um subsídio cruzado para garantir um preço competitivo para a sociedade, especialmente para quem mais precisa. Então, o grande lucro que a Petrobras gerava, boa parte dele gerou o quê? Né? O gás barato. A partir do momento que tu faz com que o lucro seja prioritariamente distribuído pelos grandes acionistas, e a maior parte deles são multinacionais, o que aconteceu com o preço do gás de cozinha no Brasil? Em muitas regiões foi a R$100, né? Então o gás de cozinha talvez seja o melhor exemplo para que o cidadão, para que a cidadã compreenda. Ou você utiliza a riqueza do país para ela gerar qualidade de vida para a sua população, especialmente para quem mais precisa, ou nós transformamos, né, a riqueza do país num grande negócio, especialmente para as multinacionais. Nós defendemos a primeira visão. A riqueza do país deve ser utilizada para gerar qualidade de vida para o seu próprio povo. É isso que nós queremos do petróleo, é isso que nós queremos do pré-sal. Agora, deputado José Nelto, a Petrobras ela cresceu praticamente ampliando os seus ativos e agora, por ter passado por todas essas crises, ela foi se desfazendo de várias das suas subsidiárias, né? E quando ela tinha esses ativos, ela conseguiu uma certa independência no mercado para manter os seus preços a níveis mais acessíveis, digamos assim. Essa quebra de monopólio não vai prejudicar também a empresa que está voltando a crescer? Olha, a Petrobras passou por uma crise muito séria, esquema de corrupção, altos salários, uma empresa fechada. É preciso de abrir a Petrobras. Ela tem que ser aberta. A Petrobras não pode ser a empresa comandada por sindicatos, a empresa brasileira. Eu defendo a Petrobras. Eu não quero privatizar a Petrobras. Nós queremos a abertura e aproveitar esse momento do debate aqui e convidarmos para que venha o atual presidente da Petrobras, a nova diretoria da Petrobras, debater com os deputados, mostrar com a quebra do monopólio o que vai ser de bom, o que vem de bom para o povo brasileiro. É isso que nós queremos. A grande preocupação do parlamento brasileiro é se a distribuição do combustível brasileiro será mais rápido, o preço do combustível se vai chegar mais barato para que o cidadão possa encher o tanque do seu carro, o gás de cozinha será mais barato, o gás industrial. Esse é o grande debate no parlamento. Então, nesse segundo semestre, uma política energética, nós queremos discutir a nova matriz energética que está chegando rapidamente no Brasil, no sul do país, na costa do Atlântico, energia eólica e agora energia solar. Acredito que com a abertura da importação no Brasil de novas tecnologias, a energia solar vai crescer muito no Brasil, gerando emprego, renda para o povo brasileiro. Então será um debate muito promissor no Parlamento brasileiro no segundo semestre. Deputados, muito obrigada pela participação aqui no debate. Muito obrigado, eu agradeço esse espaço importante de debater esse assunto importante para a nação brasileira e a presença do deputado Paulo Pimenta. Muito obrigado.
O Câmara Debate termina aqui. Eu sou Regina Assunção e conversei sobre a quebra do monopólio da Petrobras com os deputados José Nelto, do estado de Goiás e líder do Podemos, e o deputado Paulo Pimenta, que é gaúcho e líder do Partido dos Trabalhadores. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.